Amém, amém. Que Deus abençoe, meu querido. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz. Oh, glória a Deus, a imagem. Estava olhando ali, eu falei, amém, Senhor. Importante é que a palavra vai ser ministrada, porque eu separei 7 imagens para estar compartilhando, para estar ajudando no efeito visual, de a gente poder entender. Eu creio que a gente vai conseguir ter um tempo aqui de qualidade, um tempo que o Senhor vai estar nos ensinando um pouco mais, porque é um assunto que, graças a Deus, na nossa igreja ela está sempre falando, sempre trazendo ferramentas, para a gente estar aprendendo. Talvez você que nunca ouviu falar, fica até estranho, mas como assim? Vai falar sobre dinheiro, sobre finanças na igreja? Sim, e a gente vai mostrar, baseado na palavra de Deus, o quão isso é importante. E antes de eu entrar aqui, como é que você está, meu irmão? Como está o seu coração? Como está a sua mente? Se tem algo que está te preocupando quando você chegou aqui, se tem algo que está roubando a sua atenção nesse momento, a vontade de mexer no celular, de dar uma visualizada dos status do Instagram, Facebook, fala, mente, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Porque tudo isso é para impedir o que Deus tem para a sua vida essa noite. Amém? Cada vez que a gente passa por aquela porta, meu irmão, parece que é algo simples, mas é uma batalha espiritual muito grande. Cadeias são destruídas ao nosso redor quando a gente consegue passar. Então já é um motivo para a gente se alegrar. Antes de tocar o louvor, antes de orar, já temos que passar dali celebrando. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez eu venci. Mais uma vez eu consegui chegar na tua casa, estar em comunhão com meus irmãos, onde não há o jogo de interesse, onde não há a espera de algo em troca, onde é tudo na voluntariedade e no amor de Cristo, amém? Então fala mais uma vez para a sua mente, para ela entender bem, mente, descansa, hoje eu vou receber o melhor de Deus. E se o celular vibrar, joga ele para o lado, bota ele no modo avião, desliga, mas não perca o foco, meu irmão. Em todo momento que você chegar aqui na igreja, seja no louvor, na hora da palavra, da oferta, seja na escola, seja na oração, esteja atento, o que o Espírito quer soar aos seus ouvidos. E às vezes uma visualização, uma rolada no views lá do Instagram, você perdeu aquilo que Deus tinha para você essa noite. E aí você não entende, você não consegue entender o que o Espírito está ministrando para a minha vida essa noite. Porque o Senhor, Ele tem uma porção diária para cada um de nós, amém? E não se permita sair daqui pela metade. Saia transbordando do melhor de Deus. Saia daqui cheio da presença, cheio da paz, que excede todo entendimento, para quando você chegar na sua casa, para quando você chegar amanhã no seu trabalho, as pessoas poderem contemplar essa porção ao seu redor e falar, meu irmão, por que você é assim? Por que é diferente? Porque eu tenho a porção do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu estou muito feliz, meu irmão. Toda vez que eu chego nessa casa é lugar de felicidade. Aqui é um lugar de alegria. Aqui a gente consegue já começar a conjecturar na nossa mente. Imagina quando eu chegar em casa. Imagina quando chegar aquele grande dia, onde todos nós estaremos lá se dobrando perante ao nosso Senhor, dizendo que Ele é santo. E aqui o Senhor permite, pela sua graça, pela sua misericórdia, de a gente desfrutar um pouquinho disso. Uma palhinha daquilo que Ele tem para toda uma eternidade. Amém? Já é motivo de você se alegrar. Independente de como é que está a sua vida, o seu momento, se alegra no Senhor. Mais uma vez, se alegra no Senhor, meu irmão. Amém? Que alegria é essa? Hoje a gente vai estar com um tema dando continuidade sobre superação. E hoje a gente vai estar falando sobre superando a dificuldade financeira, sobre a perspectiva de Deus, sobre a visão de Deus, sobre o olhar do Senhor. Como que eu supero essa dificuldade? E por que é tão importante falar sobre isso no nosso meio? Nós temos compartilhado aqui, tem o curso Crawl, graças a Deus, muitos aqui já fizeram, mas o nosso desejo é que toda a igreja faça.
que toda a igreja esteja no mesmo olhar, na mesma visão de mordomia do Senhor com as finanças, amém? E que toda a olaria, penha, ramos, piscinão possa ser impactado com esses ensinamentos. Porque cada um aqui é um discípulo do Senhor que vai multiplicar esses ensinamentos, amém? A gente vai entrar na palavra começando em Jeremias 29:11, uma palavra de esperança, um versículo para você se apegar na NTLH. Portanto, assim diz o Senhor. É na outra versão, essa daí mesmo. Essa daí mesmo. Porque eu sei bem os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, o soberano, o eterno. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim que esperais. Na NTLH está dizendo assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Se apegam nessa verdade. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém? E às vezes é meio contraditório. Mas como assim? Prosperidade, não desgraça. E às vezes a gente se pega passando por tantos períodos difíceis, irmãos, passando por um período de dificuldade, uma escassez muito grande nas finanças. E tem Deuteronômio 28, do 15 ao 19, na NTLH. O título desse trecho ali, desse capítulo, na minha Bíblia falava, castigo para o desobediente. Para a gente entender um pouco. Por que eu não estou vivendo isso? Por que a igreja não vive tão isso na profundidade, a plenitude nas finanças do Senhor? E a Bíblia tem resposta para tudo. E ali a palavra fala, porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor, nosso Deus, está mandando e não obedecerem suas leis e aos seus mandamentos que estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Deus os amaldiçoará nas cidades e nos campos. Deus os amaldiçoará, dando-lhe pequenas colheitas de trigo, de cevada e pouco alimento, escassez. Deus o amaldiçoará, dando-lhe poucos filhos, colheitas pequenas e poucas crias de gado e de ovelhas. Deus os amaldiçoará em tudo o que fizerem. E aí você começa a entender por que tanta dificuldade. O contexto aqui, se você pega o 28:1 até por muita parte ali, ele vai falando sobre a obediência, as bênçãos do Senhor, o que Ele tem para nós. Porém, ele já entra nesse aqui, no 15 ao 19, dizendo, porém, se vocês não derem atenção ao Senhor, resumo, se nós não formos obedientes à palavra de Deus, se ainda assim você vem domingo, você vem quarta, você vai na célula, se você não for obediente ao Senhor, e não obedecer às suas leis, os seus mandamentos, que o Senhor tem nos dado, vocês serão castigados. Nós seremos castigados. Mas é quem que está dizendo aqui? É o Senhor. Mas por quê? Se em Jeremias ele fala que Ele tem planos para a gente de bênção, de prosperidade, por falta da obediência à palavra de Deus. E nós precisamos entender isso, porque senão a gente fica lutando, se desgastando numa direção errada. Primeiro eu preciso obedecer antes de tudo. Se eu não obedecer à palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor, eu vou sofrer essas consequências. E quantas vezes eu já me peguei vivendo essas consequências, depois que eu entendi, é pela desobediência. Você trabalha, você acorda cedo, você dorme tarde, a média para trabalhar é 8 horas, você faz 12, você vai para um segundo emprego, você estuda, e você troca de emprego para poder ganhar mais, e nada se resolve, meu irmão. E qual é o segredo? O que a palavra está nos apontando aqui? Uma revelação de Deus, a obediência à palavra de Deus. Vai ter momento que você vai ter que trabalhar menos, se for para ser obediente, porque o inimigo,
Mamon, ele vai sempre dar mais. Porque a proposta dele é te manter presa, te manter ativo, em busca de algo que você não vai alcançar. Algo inacessível para aqueles que são desobedientes. E a gente acha que é por muito trabalhar, é por muito estudar. Às vezes confundimos até por muito dizimar, o quanto mais eu vou receber. Não, meu irmão, é obediência à palavra de Deus. E a gente vai falar muito sobre as finanças aqui, sobre o recurso financeiro, porque precisamos entender quem somos nas finanças. Nós precisamos entender no Senhor, através da palavra, qual é o meu papel com tudo aquilo que me foi confiado nessa vida. Ainda que você fale, Marco, não tenho nada, é um lar. Foi te confiado essa casa, meu irmão. É um carro, é uma bicicleta, é um salário mínimo. Foi te confiado esse salário, amém. Seja fiel, seja obediente ao Senhor dentro desses recursos. Hoje eu estava na hora do almoço conversando com um colega, ele é até cristão, só que a igreja dele ainda não está começando a sentir o gostinho de visão celular. E ele foi compartilhar comigo, Marcos, quero te dar uma dúvida contigo. Eu fui convidado para liderar uma casa de paz, uma célula. Falei, caraca, irmão, que benção. Mas eu estou um pouco de receio. Mas por quê? Porque ali eu já deixei alguns pontos para o meu pastor. Pastor, eu até aceito esse desafio. Porém, na minha casa, na casa onde eu lidero, eles não vão poder entrar. Eles podem acessar uma varanda, uma laje. Eu não quero nem receber ninguém lá dentro. Esse negócio de entrar na minha casa, acessar o meu sofá, não dá, não faz sentido. Ele está errado, meu irmão? Não, se é dele, ele decide. Se a casa é dele, se ele ainda entende que é dele, que o carro é dele, que o sofá é dele, que os móveis da casa é dele, ele decide. O nosso Senhor não vai impor ninguém a nada. Jamais Deus vai querer que você abra uma casa que você entende que é sua. Jamais Deus vai te pedir um carro que você acha que é teu. Então ali eu falei, irmão, faz sentido. Se é teu, você decide. Mas logo quando eu entendo que não é meu, quando eu entendo que a casa não é minha, eu posso decidir alguma coisa? Eu posso chegar lá na casa do meu vizinho, vai fazer uma célula aqui, onde não foi me confiada aquela casa? Ainda que eu sei que é bênção, ainda que eu entendo hoje, graças a Deus, que é uma honra poder abrir as portas e dizer, vem e entra, vamos desfrutar junto daquilo que o Senhor me confiou. Mas entende qual é a visão? Ele ainda não conseguiu entender isso, que é do Senhor, e é isso que a gente está querendo entender aqui hoje. Nada nos pertence. Se você acha que você pode decidir de que quem vai entrar na sua casa, se ainda é sua, você precisa entender, meu irmão, que nada te pertence. E eu não podia contrariar ele. Eu vou falar o que para ele? Ele acha que é dele, ele tomou posse. Porque eu lembro que aqui, um dos princípios que a gente aprende, no CRAL, a gente faz um testamento. E a gente lista tudo que está sob o nosso controle passando para o Senhor. É o carro, é a chave, é a casa, e é algo profético, meu irmão. E eu preciso fazer disso uma verdade. Porque se eu vou lá e escrevo, ou até se eu falo aqui na igreja, a minha casa é tua, Senhor. Esse carro é teu. Mas eu decido, não tem coerência. E aí por isso que a gente se pega vivendo embaixo de desobediência, que logo vem as consequências. E às vezes uma virada de chave na nossa vida, a gente acha que não tem nada a ver, mas é algo que você está dominando. Talvez você trabalha, ganha bem, até administra bem, mas porém é teu. Então você está fora da visão, você está fora do ensinamento, porque a palavra revela que nada nos pertence. Então ali eu entendi com ele, amém. Só que lá onde eu moro, não posso decidir. Lá quem decide é o Senhor. Se ele falar que na terça-feira ele acha que deve ter mais uma, Senhor, eis-me aqui. Se for necessário, me capacita, me dá graça, me dá direção, como fazer, me dá sabedoria. Mas meu irmão, é uma honra.
O que te foi confiado hoje? Talvez você fale, Marcos, eu não tenho casa, não foi me confiado uma casa, mas o que foi te confiado é uma honra, porque é do Senhor que está te confiando. Então, só para a gente voltar para cá, esse ponto é muito importante. Eu preciso entender que nada é meu. Toda vez que você falar, o dinheiro do Senhor caiu na minha conta, a casa que o Senhor me confiou, eu vou abrir uma célula. O carro que o Senhor me confiou, eu vou dar mais 3, 4 viagens para dar carona aos irmãos se for necessário. O recurso que o Senhor me confiou, que eu vou ofertar na vida de um irmão. O recurso que o Senhor me confiou, eu vou ajudar. Eu vou pedir, Senhor, graça, sabedoria, para poder multiplicar esse recurso e eu poder chegar aqui na igreja, Senhor, pastor, quero colaborar. O Senhor foi gracioso, me confiou mais. E eu preciso fazer isso, alcançar mais pessoas. Eu preciso multiplicar. Qual é a necessidade da igreja? Qual é a necessidade? Alguém no nosso meio com necessidade, eu me coloco à disposição. Nós temos que ter esse desejo. Porque aí o Senhor, Ele está à procura. O Senhor, Ele está olhando aqui os nossos corações. Cadê? Cadê um coração grato? Cadê um coração disponível para me poder derramar nele e Ele multiplicar? Porque se eu continuo achando que é meu, como Ele vai me confiar uma casa maior? Como Ele vai me confiar mais casas, se for necessário? Como Ele vai me confiar mais tempo para me administrar mais ao serviço do reino? Porque Mamon é diferente, ele vai roubar o seu tempo, ele vai te dar um trabalho que tira da igreja, ele vai te dar um trabalho onde você vai viver exausto, cansado, e não vai conseguir servir com excelência. Não é servir na igreja dormindo, sentado, não. É servir com alegria, com energia, é estar disponível. Qual é a necessidade? Eu estou aqui, eis-me aqui. Dentro do meu limite, mas eu estou aqui, eu estou disponível. E o Senhor quer derramar graça, sabedoria vem de Deus, meu irmão. Não se limita, o Senhor quer um coração disponível para poder usar e fazer um canal de bênção. Nós temos muitos aqui, podemos ver na vida dos nossos pastores. Uma família disse, sim, Senhor, eis-me aqui. Olha quantas famílias foram geradas. Não precisa de muito. Ele precisa de um coração disponível, que se coloca na posição de um mordomo, de um servo. É isso que nós somos. Apenas um servo. Todo o glamour que a gente às vezes se encontra, ou olhamos no espelho, ou no nosso currículo, ou no nosso salário, cai quando a gente entende que somos apenas um servo, ou talvez eu estou com uma responsabilidade maior. Talvez me confiado esse tempo uma empresa, talvez um salário maior, talvez liderar uma equipe, é mais responsabilidade. Amém? E eu pesquisei, nível Brasil, né? Fiz umas pesquisas, mas qual é a necessidade, qual é a dificuldade, por que nosso país passa por tanta escassez, por tantas coisas ruins acontecendo, um povo que era para prosperar, que é se considerado a maioria cristão, por que não prospera, por que a gente não vê a plenitude de Deus? Porque quando a referência do brasileiro é o quê? É o jeitinho brasileiro. É o jeitinho carioca. Não, carioca sabe como que é, né? É aquele jeitinho, sempre tem um atalho, e é uma referência muito ruim. Mas graças ao Senhor que nós não somos desse governo. O nosso jeito é um jeito de discípulo. Como que é o jeito do discípulo? Esse é o nosso jeito, essa é a nossa cultura, amém? E eu pesquisei. A maior dificuldade financeira no Brasil, de acordo com as pesquisas recentes e dados oficiais, é a dificuldade em reduzir as despesas de casa. Uma dificuldade muito grande. Isso ali foi vários centros de pesquisa, Banco Central, Ambima, Serasa, dentre outros. E o resumo foi esse. E alguns fatores que eu separei, fiz um resumo sobre 4. Que começa pelo alto custo de vida. O que seria isso? O custo de você viver aqui é alto comparado aos outros países.
quanto custa uma carne, um leite, transporte público. Essa imagem talvez não ficou muito bom por causa do zoom, mas ali, de cima para baixo, os piores estão embaixo. Nós somos o dos 5 piores. O custo de vida é muito alto. O salário que a gente ganha está aqui, ó. Não se compara a outros países que têm um salário bem maior. Então, essa é uma justificativa que o mundo oferece. Não, o salário não dá. Está muito alto, o custo de vida, o que a gente ganha hoje, a inflação já comeu tudo. Não dá para se manter e para viver no país. E o segundo ponto seria a inflação. O que seria a inflação? Que é a segunda imagem, a 02. O poder de compra. O quanto o seu recurso ele consegue comprar. Coloca a 02, não apareceu aqui não. Ela está aparecendo ali para mim. Você vai ver nessa imagem, de 1994, quando criou o Plano Real, até hoje, o mesmo R$100 de 94, hoje, né, essa daí, azul, não está aparecendo aqui não. Hoje ele equivale, comparado à última análise em março, a R$12,48. A mesma nota de R$100, se você guardasse ela em 94 no teu colchão e tirasse ela hoje para comprar, o mesmo produto, o peso dele valeria R$12,48. E o restante do dinheiro? A inflação comeu. Ou seja, você ficou mais pobre, o país ficou mais pobre, a gente teve que trabalhar mais para comprar a mesma quantidade. Quem lembra aqui de 10 pães por R$1? Vocês lembram? Hoje, em alguns lugares, você consegue 3 por R$1. Às vezes, hoje você vê até 1 por R$1,20. O pão não é o mesmo? Pão. A inflação fez que o que com R$1 você comprava 10, você está comprando 1 e muito mal. Dependendo da padaria, com R$1 você não compra. Isso é inflação. E a gente não percebe isso. Todo mundo aqui já sabia o que era a inflação? Então, é preciso estar atento a essas coisas. Isso é uma justificativa que no Brasil eles usam para o que está diminuindo o nosso poder de compra, a dificuldade financeira, é isso. E o terceiro ponto, a terceira imagem de problemas, seria o endividamento. O endividamento das famílias brasileiras é muito alto, porque muitos utilizam crédito para financiar tudo, para alcançar alguns bens, comprar, aumentar patrimônio, é tudo financiamento. E você pega aqui de 2018, onde estava a média de 60,3%, ela já bateu 78% em 2023, 78,5%. Ou seja, as pessoas estão ficando mais endividadas. Elas estão consumindo mais do que devia. Elas estão comprando mais do que elas podem. Então isso é um dos fatores, segundo os estudos, que deixa ela com mais dificuldade financeira. O quarto ponto seria a falta de planejamento financeiro. Esse estudo do Banco Central diz que 56% não faz um orçamento doméstico familiar dos brasileiros. As famílias não param para sentar e ver quanto que nós ganhamos, quanto que é o nosso custo de vida e o quanto nos sobra para poder pensar no futuro, numa aposentadoria privada, pensar numa qualidade de vida melhor no futuro ou pelo menos manter, que é o maior desafio hoje. O planejamento financeiro hoje, ele, pelo menos, se você conseguir manter o teu padrão de vida hoje lá na aposentadoria, é uma bênção. O que seria isso? É você hoje, o que você come, bebe, passeia, manter quando chegar na aposentadoria. Porque o que a gente vê hoje, os idosos não conseguem. Porque já pega pelo plano de saúde. Se você for pagar um plano de saúde com acima de 60, 70 anos, é um valor altíssimo. Vai quase o salário mínimo todo. E como é que come? Até mais. Então você já começa a mudar, já mudou a realidade. Hoje você poderia pagar um plano, lá no futuro, se você não se planejar, você já não vai ter. Aí imagina o que você ganha hoje, por você não se planejar, isso é segundo esse estudo. Chegou com 65, 70 anos, você dependeu o que seria hoje, R$ 1.420, você conseguiria manter a sua casa? Você conseguiria hoje, para você fazer uma autoanálise, hoje, do jeito que eu vivo, a minha família, com um salário mínimo, a gente conseguiria se manter? Porque lembrando que lá na terceira idade, você não vai ter o mesmo gasto para trabalhar a carga horária que trabalha hoje. Ainda que muitos idosos hoje têm que trabalhar. Idosos acima de 70
trabalhando em casa de família, arrumando, limpando, servindo, porque senão não come, não dá. Não estamos falando de qualidade, estamos falando do necessário, do básico. Isso seria um dos fatores. E essa falta de planejamento também atinge os ricos. Eu estava ouvindo um podcast essa semana, fazendo um estudo sobre planejamento sucessório, a passagem de bastão. No qual a gente fala sobre isso também. O que seria isso? Ainda que você tenha um patrimônio, ainda que você está com um patrimônio bom, está organizado, prosperando financeiramente, é importante ter o planejamento. E nesse podcast ele fala sobre o Chico Anísio. Alguém lembra do Chico Anísio? Faleceu alguns anos atrás. Quando ele faleceu, o patrimônio dele estava avaliado em 10 milhões. Porém, por falta de um planejamento sucessório, a passagem de bastão, estava tudo imobilizado em imóvel, banco. Quando os herdeiros foi querer acessar o recurso, não poderiam. Por quê? Quando você vai passar todos os recursos, investimentos, seja o que for, patrimônio por herdeiro, após o falecimento, tem um custo de cartório, advogado, custo tributário, que pode chegar a 20% do valor do patrimônio. Ou seja, eles teriam que ter, fora o patrimônio, sem mexer no patrimônio dele, 2 milhões. E eles não tinham. O que aconteceu? Se passaram 7 anos na justiça tentando, o governo não deixou de cobrar tributos, PTU, chegou depois de longo desse período, só de PTU, que era 10, tinha que pagar 7 milhões. Ou seja, acabou a riqueza, acabou todo o patrimônio, era milionário. Até hoje lutando para tentar acessar um recurso que já não vai ter quase nada, porque não houve um planejamento, não tinha um plano de seguro para quando falecer um beneficiário pegar o recurso e dar entrada com esse recurso. São um dos meios que dificulta, ainda que você se engane, não, mas eu estou muito bem financeiramente. Se não houver um planejamento, pode ser essa consequência. Talvez você até que é jovem hoje, cara, não faz sentido esse assunto para mim hoje. Meu irmão, faz, porque o tempo vai passar igual para todos. Chegaremos lá, se assim o Senhor permitir, se Ele não voltar, mas nós aprendemos na palavra que a nossa casa tem que estar arrumada. Ainda que eu possa ir embora amanhã, a minha casa tem que estar arrumada. Eu tenho que preparar a passagem de bastão, principalmente sendo o cabeça da casa, amém? E a Bíblia fala sobre tudo isso, pensando de como o mundo enxerga. Eu trouxe alguns versículos alinhados, para não ficar na linguagem humana. Foi um estudioso que achou que era isso, está enganado. O que a Bíblia fala sobre? A falta de planejamento e administração. Provérbio 21:5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Planejamento. Lucas 14, do 28 ao 30. Pois quem de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o dispêndio e ver se tem condições de completá-la? Caso contrário, poderá acabar não a terminando, e todos que verem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não conseguiu terminar. Começou até bem, até está legal, poxa, estou legal, estou organizado, mas a palavra fala que o que mais importa vai ser o final. Como será minha passagem de bastão? Qual vai ser o legado que eu estou deixando para minha família? Quais os princípios do Senhor, como mordomo, eu estou deixando para minha casa? Porque as coisas começam a mudar. Se fosse você pensando somente em si mesmo, não, é só eu me garanto. Se chegar lá e não tiver nada, eu estou satisfeito que eu sou do Senhor, amém. Mas a palavra fala que nós temos que pensar na nossa geração. Nós temos que pensar na continuação dessa boa obra. Porque estamos em uma boa obra que não vai parar na minha vida, nem da minha esposa. Vai vir a nossa geração e eles precisam seguir essa linha. Eles precisam dar continuidade àquilo que nós iniciamos. Amém? Outro ponto, gastos excessivos e impulsivos. Provérbio 23, 20 e 21. Não seja dos que bebam muito vinho, nem dos que se empunturram a de carne, pois os bêbados, os comilões acabarão se arruinando, e a sonolência os vestirá de farrapos.
gasto excessivo, impulsivo, gasta demais, mais do que ganha, quer gastar. Não, se eu morrer eu estou feliz, estou satisfeito. Tiago 5,3: o ouro e a prata que vocês acumularam apodrecerão, e a ferrugem deles se tornará testemunho contra vocês. Este acúmulo de riquezas terá condenado vocês, porque devorou os seus corações. O que você entende? É quando já nos domina. Eu não consigo ter controle com o recurso que é me confiado. Eu vou lá e gasto tudo. Já dominou o nosso coração, dominou a nossa vida, a nossa mente, prevalece. É só gastar, eu tenho que comprar, eu preciso. Outro ponto seria a falta de contentamento e gratidão. Hebreus 13:5: sejam livres do amor ao dinheiro e contenta-se com o que vocês têm, porque Deus disse: nunca os deixarei, nem os abandonarei. 1 Timóteo 6, do 6 ao 10: de fato, a piedade e o contentamento é grande riqueza, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar daqui. Tendo, pois, sustento e com que nos vestir, com isso nos contentemos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por cobiçá-lo, alguns se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Por cobiçar, por desejar, por falta de contentamento, de entender no Senhor: Senhor, é isso que o Senhor me confiou? Amém, eu vou ser fiel. Eu não vou ficar presumindo: o dia que eu ganhar 10 mil eu vou ser fiel, o dia que eu ganhar na loteria eu vou ajudar a igreja, o dia que eu for promovido eu vou abençoar aquela família. E o outro ponto seria a desonestidade e ganância. A ganância, o desejo demais, alinhado com esse ponto anterior, nunca está satisfeito, sempre mais. Não, eu vou, em breve eu estarei mais tempo para servir na igreja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Cara, eu vi isso de um irmão conversando um tempo ali com ele. Ele veio alegar: não, mas tem que trabalhar, a minha família já está a uma certa idade, a minha mãe, eu preciso ajudá-la. Se eu não ajudar ela, não tem ninguém por ela. O argumento é até legal. Caramba, que bom, tá pensando na mãe. Então tem que trabalhar, tem que estudar, não dá para ir para a igreja agora. Quando tiver um tempinho eu vou. E aí, eu tendo tempo, eu sirvo algum irmão lá e ajudo alguém que esteja precisando ser discipulado. E ali, ele até usou um argumento: mas o trabalho da igreja é cuidar dos órfãos. A igreja deveria olhar mais para os órfãos. Eu falei: irmão, legal. Tu está tendo um entendimento legal, mas e aí? Com o que foi te confiado hoje, quantos órfãos você está ajudando? Quantos? Pelo menos, quantas cestas básicas você está compartilhando lá na sua comunidade? Ainda não chegou o meu momento, eu tenho que... Irmão, você está querendo cobrar algo que você não está nem fazendo. Você está querendo ganhar. Está dizendo que lá na frente você vai ter tempo para fazer isso. Mas você está querendo que os seus irmãos façam. Não tem coerência. Você vê que é uma armadilha, que Satanás, ele vem sutilmente ali, com uma palavra até bonitinha: os órfãos, eu preciso trabalhar para cuidar da minha mãe, para cuidar dos meus familiares. Meu irmão, não caia nesse engano. O que foi te confiado hoje é o que o Senhor espera de você, não o que você talvez vai ganhar amanhã, você não tem nem garantia. Ou às vezes tem que trabalhar muito, tem que trabalhar para aumentar a minha renda, para aumentar ali o patrimônio, para me ajudar, porque quando eu ganhar eu vou ajudar a igreja, eu vou fazer isso. Faça com o que te foi confiado hoje. Se é 1.420, que é o salário mínimo, meu irmão, seja fiel dentro da sua realidade. Mas a palavra fala que nós temos que examinar nós mesmos, não examinar o irmão, o que eles estão fazendo ou não. Se te foi revelado isso, se a visão está errada, ora por eles, mas começa por você. Começa a fazer, dá um exemplo para você chegar para os irmãos: vamos praticar essa obra, eu já estou praticando. Porque a gente quer ficar cobrando e exigindo o que nós mesmos não fazemos. E não existe essa desculpa de quando ganhar mais. Porque a palavra fala: se você for fiel no pouco, terá o muito.
Mas se você não é fiel nem no pouco, você não vai ser quando tiver mais, meu irmão. Não caia nesse engano, não vai rolar. Você vai se afastar, você vai cair no engano de Satanás, você vai para longe da comunidade da igreja, você vai ficar longe do corpo. E o que acontece com um membro do corpo longe do corpo? Morre, infelizmente. E dentro de desonestidade e ganância, Provérbio 10:2 fala: riquezas obtidas de maneira desonesta não duram, mas a justiça livra da morte. E dentro desse ponto, também Efésios 4:28, o ladrão não roube mais, mas antes trabalhe honestamente com as próprias mãos, para ter com o que repartir com necessitados. E a ganância hoje tem sido muito grande no Brasil. Está acontecendo algo dentro da nossa estrutura aqui de país. Quem já ouviu falar no jogo do Tigrinho? Eu creio que ninguém aqui jogou. Pode botar a imagem 05, a imagem do... Tá vendo o tigrinho ali do lado? Abraçando o jogador? É uma imagem engraçada, mas realista. Olha como é que o tigrinho ama quem joga. Mas isso é bem real. Quando eu vi isso, cara, isso me impactou muito. Eu fiquei refletindo. Falei, meu Deus, caraca, cara, é real. E ali ele está destacando. O jogo do tigrinho hoje, ele é 7 vezes maior do que a B3, a Bolsa Brasileira. 7 vezes maior do que a bolsa que investe em todo o país. As grandes empresas, olha isso. Mas como? Não tem lógica. Isso é uma coisa que ninguém tem como explicar na questão de crescimento de um negócio. Não faz sentido. Mas por quê? A ganância, a vontade do dinheiro mais rápido. Diminui o tempo, diminui o espaço. Eu preciso alcançar mais rápido. E você pega ali, ela não está aparecendo aqui para mim, ó, a firma Ambima, que é a autorreguladora do mercado financeiro, enquanto 14% da população, ou seja, 22,4 milhões de brasileiros apostaram nesse joguinho. Isso que a gente está falando é só o tigrinho. É um dos joguinhos. Existem jogos de aposta esportiva. Fica apostando, lateral, gol. Meu irmão, isso é muito sério. A ganância, o engano de querer mais. Eu vou ganhar mais. Eu tive a oportunidade de estar ali aconselhando, orientando, orando por 2 irmãos que estavam nessa situação. Um até o Alex participou, a gente visitou o irmão. Ele tentou suicídio 2 vezes. A esposa dele chegou na casa, ele já estava com a corda no pescoço, tentando, não estava conseguindo. Mas como um jovem, menos de 30 anos, por causa do jogo de aposta esportiva. Ele foi apostando, foi ganhando. Ele me mostrou ali, depois da conversa, o tempo que a gente passou com ele de mesa, conversando, ele foi se abrindo, ele mostrou relatório financeiro, ele chegou a bater 200 mil de ganhos em vários jogos de aposta esportiva. Depois de um certo período ali, ele zerou. Não somente satisfeito, zerou, ele se alavancou. O que é alavancagem? Você começar a pegar emprestado para apostar. Porque ele perdeu o carro, perdeu o recurso todinho que ele tinha, começou a perder recurso da família, que começou a emprestar, que ele achou, presumindo que ia dar certo, agora ele vai ganhar, agora. Porque todo mundo que aposta é assim, quando você vai falar, não, agora eu sei um meio, eu vou ganhar. E o outro caso foi de um outro irmão, que até o dinheiro do aluguel ele estava apostando. Ganhava bem, dentro da realidade ali de trabalho ganhava bem, mas ele presumia que ia dar tudo certo, ele já sabia o meio. Segundo ele sabia o meio. Olha aquilo ali, ele vai vencer o tigre, vai vencer a Bet não sei da onde, porque o que tem mais hoje é Bet. Vai vencer, tá achando que vai vencer, só está crescendo. Tem uma outra imagem depois dessa, essa Bet que todo mundo acha que vai ganhar. Segundo essa reportagem, brasileiros gastaram mais de 50 bilhões em aposta online em 2023. É muito dinheiro, irmão. 50 bilhões apostando, achando que vai ganhar.
Eles presumiram que ia quebrar a banca. O sonho de todo mundo é quebrar a banca, e a banca só vai quebrando eles. Você vê hoje os clubes de futebol, os maiores, pelo Flamengo, todos eles, é o bet de alguma coisa que está investindo, bilhões. O faturamento deles, o crescimento, já tem uma projeção para os próximos 3 anos, desse mercado crescer para 100 bilhões. A gente está falando de 2023, mas em 2024, eu acredito que eles vão passar desses 100 só em 2024. Pela proporção que está ganhando. Mas por quê? Volta para a palavra, a ganância mesmo. Isso leva à dificuldade financeira. E é triste quando você vê pessoas que servem a Deus caindo nesse engano, achando que tem como antecipar algo. Não, se eu ganhar, eu vou ajudar, eu vou ofertar. Não tem como você quebrar a banca, não tem como você vencer o jogo. Se há algum no meio de nós, meu irmão, não aceita essa mentira de Satanás. Jovens estão roubando o próprio emprego, trabalho. Teve um caso na Inglaterra com um bancário. Ele chegou a roubar 1 milhão do banco onde ele trabalhava só para poder ficar apostando. Teve um outro caso também em Londres. O cara chegou a vender a casa, o carro dele, da esposa, destruiu o casamento só para poder ficar apostando. Parece que é mentira. Mas como é que sustenta um sistema de 50 bilhões? Tu acha que é 1 em 1 real? Tem muita gente fazendo loucura. E eu creio que o Senhor vai permitir, meu irmão, de você ser um canal de bênção na vida de alguém com esse ensinamento. Você trazer na palavra que isso não agrada a Deus, que isso vai levar essa pessoa para a morte, isso vai levar ela à falência, vai levar ela a ter a condição de tirar a própria vida, meu irmão. Isso é muito sério. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém. Talvez você ainda não descobriu, mas você sabe alguém. Ele está ali, do teu lado, convivendo, passando por essa dificuldade. Esteja sensível ao Senhor. Senhor, como eu posso ajudar? Como eu posso resgatar essa vida? Porque é um vício que está batendo mais do que até as drogas. Porque é algo que passa sutil, o governo apoia. O governo já vai taxar uma taxa altíssima neles. Está abraçando a ideia, está dando dinheiro e muito dinheiro. E o outro ponto seria o desequilíbrio entre trabalho e descanso. Achar que é por muito trabalhar. A palavra fala em Êxodo 20:11, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há, e no 7º dia descansou. O soberano, Senhor dos senhores, tirou um tempo para descansar. E às vezes a gente não consegue, porque eu preciso ganhar, eu preciso pagar, eu preciso comprar. Falta pouco, está quase. E o outro seria a falta de confiança em Deus. Quando a gente tem essas atitudes de apostar, de achar que é por muito trabalhar, eu não consigo vir na ECD porque eu preciso trabalhar, eu não consigo estar no culto de quarta-feira porque eu preciso trabalhar, eu não consigo ter uma constância na igreja ou assumir um compromisso agora porque eu tenho que trabalhar. Marco, você não sabe como é que estão as minhas contas. Você está dizendo, sabe o que para o Senhor? Que você resolve na força do seu braço. Você está sendo claro para Deus que é pelo seu suor do seu trabalho que você come. Que é pelo seu conhecimento, é pela sabedoria que você mesmo tem. Em Mateus 6, 25 ao 34, o que a palavra nos ensina? Não se preocupe com o que comer ou o que vestir, porque a vida é mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observa as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. E vocês não são muito mais valiosos do que as aves? Portanto, não se preocupe com o que vestir. Os seus pais pagãos se preocupam com essas coisas, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. A outra versão fala o seu problema.
basta cada dia seu próprio mal. Ao entrar aqui, ao chegar aqui para trabalhar, para servir, você está dizendo: Senhor, ainda que eu tenha todos esses problemas, eu reconheço o teu senhorio, eu reconheço a tua grandeza, porque se for por mim mesmo, eu vou me perder. Se eu for na minha própria força, eu vou ficar escravo do trabalho, escravo de Mamon. É só parar para pensar, quando estávamos nessa volta. Há um tempo atrás eu vivia assim também, era 14 horas por dia, 7 dias por semana trabalhando. Eu não conseguia parar um domingo de manhã para receber de Deus, para aprender da palavra. Eu achava que ia resolver. Eu achava que era na força do meu trabalho, era por muito trabalhar. Ali eu dizia para o Senhor: calma, deixa que eu faço. E nós precisamos ser sinceros conosco mesmo e falar: calma aí, não, basta cada dia seu próprio mal. É claro, eu não vou virar um cara preguiçoso, eu não vou ser um peso para alguém, mas eu preciso dar o meu melhor sem atrapalhar o tempo de Deus na minha vida, sem atrapalhar o tempo de servir alguém. Porque para mim chegar até aqui, alguém sacrificou um tempo para me alcançar. Alguém sacrificou um tempo de uma Netflix, de um cinema, de um final de semana na praia, para poder te ensinar e te discipular. Ou você acha que o teu discipulador não tem necessidade também? Ou você acha que os pastores, os líderes, ou talvez outra pessoa que ganhou você para Jesus lá no tempo do mundo, ou acha que ela não tinha um tempo também de necessidade pessoal? Mas é claro, tudo com equilíbrio. E graças a Deus, a nossa liderança tem nos ensinado sobre equilíbrio. Então não temos desculpa. Porque servir ao Senhor, servir aos nossos irmãos, é uma honra. É você entender a grandeza de Deus e falar: meu Deus, diante de toda a tua grandeza, toda a tua sabedoria, conhecimento, sua riqueza, você está chamando um ser tão pequeno como eu para fazer parte. Você está me chamando, falho, pecador, que em outra hora estava aí te desagradando, para fazer parte da tua grandeza. Meu irmão, o Senhor está nos chamando para ser o burrinho, para ele ficar em cima. Tem noção do que é isso? Imagina um homem grande aí, dentro do mundo secular, um homem com muita riqueza, que tem um poder para a sociedade mundana, te chamar para fazer parte daquilo que ele tem para a vida dele, te chamar para desfrutar. Quem está nos chamando é algo muito maior do que tudo isso que você pensou. É o que tem controle sobre todas as coisas. Ele está nos chamando para fazer parte disso, de algo que vai durar por toda a eternidade. Ele não está te chamando para viver algo por 20 anos, por 35 anos, 50 anos, por um casamento de 60 anos, um relacionamento ali, em família, 80 anos com a família. Não, Ele está te chamando para algo maior, que vai durar toda a eternidade, meu irmão. Nós precisamos entender, não dá para fazer, não sei se eu vou, não sei se eu quero, porque está me chamando, eu vou. Eu não sei nem como é que vai ser, meu irmão, mas eu estou aqui, me ajuda. Sou falho, mas eu quero fazer parte. Me deixa pelo menos ficar ali na portinha, pelo menos apertar a mão de quem passa, pelo menos, por favor, isso. Pelo menos estar ali com uma plaquinha para ajudar, alegrar alguém que está vindo com o coração ferido. Por favor, Senhor, pelo menos isso. Senhor, ainda eu tenho que abrir uma casa, a tua casa que o Senhor confiou. O Senhor vai me permitir desfrutar disso? Ah, Senhor, eu acho que eu não mereço. Eu acho que ao meu olhar é muito, porque eu sei o quanto eu te desagradei, porque eu sei o quanto eu entristeci teu coração, o quanto eu te neguei, e o Senhor está me chamando para abrir a casa para receber os teus filhos. É fora da lógica humana. Você confiaria uma casa a uma pessoa que te enganou, uma pessoa que te negou por várias vezes, que sabia qual era a tua vontade, mas ela te rejeitou por dureza do coração? Você faria isso?
Você cederia recurso financeiro para essa pessoa, para ela administrar ainda? Você cederia mais filhos para essa pessoa poder cuidar? Não faz sentido, meu irmão. É fora da lógica humana. Não tem como, qualquer um de nós não confiaria. É você olhar lá fora, a maneira simples, é olhar aquele mendigo passando, o usuário de droga todo sujo, lá do outro lado, lá de olaria ali, passando, e você falar, cara, eu tenho que confiar uma casa para esse cara, mano. Eu tenho que confiar pessoas para aquele cara. Toda vez eu vou ali, eu dou o alimento, ele come e me rejeita. Todo dia eu vou lá e acordo ele, pego nas mãos dele, vai lá, ainda te dou uma oportunidade para tu ganhar recurso. Eu vou ter que confiar pessoas a essa pessoa. Nós não cederíamos. Não tem como mensurar. Não dá, é uma lógica que não tem como a gente tentar pensar e fazer isso, porque primeira pessoa que nos engana, a gente já tira do nosso ciclo. Primeira pessoa que nos trai, ou mente, ou nos fere, o desejo carnal é de tirar ela da nossa linha. Se pudesse transportaria ela para outro país. Quanto mais confiar fazer parte da tua grandeza, meu irmão. E é assim que o Senhor faz com cada um de nós. A gente precisa cair em si. Cara, esse sou eu. O Marcos é aquele mendigo lá. O Marcos é aquele lá que estava negando, fugindo. Ele chamou para pelo menos ficar na porta da casa dele. Meu irmão, trocou as vestes ainda. Ainda deu de comer, deu de se vestir. Deu sustento financeiro. Meu irmão, isso é maravilhoso. Precisamos entender e despertar. O nosso coração tem que ficar acelerado por mais. Precisamos pedir mais, Senhor. Mais, Senhor. Envia mais porque eu quero discipular mais. Envia mais porque a casa está ficando pequena. Capacita, Senhor, porque eu preciso saber lidar com 20 pessoas. Futuramente nós estaremos liderando várias células. A gente precisa se capacitar, se preparar. O Senhor já está vendo lá na frente uma igreja de outro estado, uma igreja de outro país, e a gente está olhando somente aqui, ó, o meu sofá. Eu só estou olhando para o sofá, ou para o irmão que vai lá e mija na minha privada fora do vaso. É sério, às vezes acontece. E a gente está preso nessas coisas. A gente tem que ir lá e limpar sorrindo, passando álcool. Glória a Deus. Mas, Senhor, são coisas que a gente tem que preparar na nossa mente. É isso, amém. Começar na mente. O pastor tem falado muito aqui sobre isso, a mente. Mente, calma. Eu sou apenas um servo. Eu não tenho poder para decidir nada. É para limpar, eu vou limpar. É para secar, eu vou secar. Eu sou apenas um mordomo do Senhor, eu não decido nada. Mas que a carne está ali, eu quero fazer, eu tenho que fazer. É eu que mando, é eu que trabalho. Amém? E para a gente fechar, eu separei 7 pontos aqui, bem rápido, dentro desses minutos que restam, sobre o estilo de vida. Para a gente vencer tudo isso, como lidar com essa dificuldade financeira, porque a dificuldade financeira, ela está envolvida em tudo isso, em muitos problemas que passamos. Se eu for analisar, você vai ver, as finanças estão envolvidas, é uma dor de cabeça, é um estresse, é uma briga no casamento, é uma falta de paciência com os filhos. Quando o recurso está escasso, meu irmão, tudo estressa. E o primeiro seria aprender a estar contente. É o que eu estava falando aqui, é aprender. Isso você se aprende, você decide. Eu decido estar contente no Senhor. Qual é a minha situação hoje? Amém. Quer dizer que todo mundo tem que enriquecer, todo mundo tem que ter muito recurso? Não. É dentro da capacidade de cada um, o Senhor vai confiar. E amém. Qual é o meu papel, Senhor? Qual é o propósito da minha vida? Eu vou me contentar com isso e ser fiel a isso, me dar o meu máximo, dar o meu melhor.
Amém? Segundo seria, aprenda a evitar a cobiça. Porque a cobiça nos leva ao engano. A cobiça faz com que a gente saia da direção de Deus. Êxodo 20, 17, não cobice a casa do outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, ou qualquer outra coisa que seja dele. Porque nas redes sociais nós somos cedidos a cobiçar o tempo todo. Olha esse casamento, olha essa viagem, olha essa roupa, olha essa casa, e ali você está cobiçando. Aí o contentamento, que é o primeiro ponto, já cai por terra, você já não está mais contente. Você já olhou uma casa melhor que a sua, sempre tem uma melhor, sempre vai ter uma melhor, porque todos os dias é uma competição no mundo. Um carro melhor, uma casa melhor, você compra o carro do ano hoje, ano que vem já era, já não vale mais. E vai vir outro, quando você acha que é um bilionário, já nasce outro, e vai indo, é uma competição, e o contentamento cai por terra. E o terceiro ponto, alinhado com isso, não determine seu estilo de vida comparando-se com os outros. Você fica às vezes abatido, se esfria na fé, olhando para a vida do vizinho. Não, olha a vida do irmão aqui. Olha a vida a minha não prospera, meu irmão. Seja fiel ao que o Senhor te confiou. Se Deus confiou mais para aquele irmão, ora para o Senhor dar sabedoria a ele, para ele administrar. Mas não se compare, não fica trazendo os seus filhos para se comparar. Não, eu tenho que comprar para o meu filho porque o outro também tem. O que você está ensinando para o teu filho? A seguir o mesmo caminho que você seguiu a vida toda, a não mudar nada, permanecer o mesmo caminho que você sabe que foi errado, você está falando para ele, vem direitinho pelo mesmo caminho. Esse eu vou te ensinar como chegar até aqui. Quando a gente começa a comparar com o outro, qual é a sua realidade, meu irmão? Hoje você está desfrutando da sua realidade. Talvez seja um período que você foi desobediente, talvez foi um período que você se afastou do Senhor, você não foi fiel, você não reconheceu que todo o recurso que te cabe é do Senhor. Mas começa hoje a aplicar esses princípios de mordomia. Começa a decidir, hoje nada me pertence. Então, se talvez eu tenha que passar por uma transição, uma mudança que leva tempo, está tudo bem. E se outro irmão já está obedecendo e já está usufruindo das bênçãos, glória a Deus por isso. Amém? O quarto ponto, desfrute livremente de qualquer coisa que Deus lhe permita comprar. Seja livre no Senhor em oração. Senhor, eu posso comprar isso aqui? Amém. Traz paz, faz sentido, eu tenho um orçamento, as coisas, as finanças estão organizadas, então eu vou lá e vou comprar, e glória a Deus por isso. Sempre em oração, pedindo direção ao Senhor, é para comprar ou não, Senhor? Porque se você analisar hoje, a maioria das coisas que você comprou, que te levou a uma situação de uma dívida, uma pendência com terceiros, problemas financeiros, você não orou a Deus, você não orou o Senhor, você foi satisfazer a tua carne, o teu desejo, e nós precisamos reconhecer isso, amém? Faça o quinto ponto, faça um esforço para viver de maneira simples. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar das coisas que lhe dizem respeito e trabalhar com as próprias mãos, como nós nos instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos de que são de fora e não dependam de ninguém, não sejam um peso para ninguém, leva uma vida simples. Não dá para ter um carro? Não vou ter, para amanhã não ser um peso para um irmão. Eu não posso ter uma casa maior? Amém, está tudo bem, é o momento, é isso, mas eu vou viver simples, mas obediente a Deus. Tem que andar de ônibus? Amém, glória a Deus. É a minha realidade? Glória a Deus por isso. Eu não posso fazer disso um peso. Estou andando de ônibus, ai, só Deus sabe a dificuldade. O sonho do carro nunca chega, só se lamentando, reclamando. Dá glória a Deus, meu irmão. Eu entro no BRT profetizando, glória a Deus. Eu estou indo no canal de bênção. Eu orei a Deus por um trabalho, Ele gerou. O BRT é um canal até a bênção. Ou você pode olhar que é um momento difícil da sua vida. Eu não vejo como isso. Eu tenho que andar até tal ponto para chegar na igreja. É o canal até a bênção. Glória a Deus. Se esse é o momento de eu andar, eu vou andar. Talvez eu preciso ter uma vida saudável, andar um pouco mais.
eu começo a procurar o que tem de bom nesse ensinamento. Quantas vezes não dava para ir no restaurante? Então a gente vai sentar em casa e vamos conversar mais. É isso. O tempo que eu gastaria de transporte, eu vou gastar na mesa conversando mais. É isso. E no mês que vem eu estou feliz, porque eu não me endividei, eu não passei cartão de crédito, mas eu fui obediente a Deus e não tem sensação melhor, meu irmão. Porque depois que tu gasta, depois que você vai lá usufruir daquilo que você achou que era o momento, quando a conta chega, meu irmão, cai por terra toda aquela alegria. Você já começa a ficar agoniado. 6º ponto, sucesso financeiro não tem significado a não ser no serviço ao Senhor Jesus Cristo. Para que eu tenho que prosperar? Para que eu vou me organizar financeiramente? Por que eu tenho que ajustar o orçamento? Por que eu tenho que ser obediente e gastar menos do que eu ganho? Para que amanhã eu seja um canal de bênção na obra. Para que amanhã eu seja um financiador do reino. Amanhã eu seja um dos canais, eu creio que seremos no Senhor. O Senhor está procurando a quem confiar. O que vai ceder um ar-condicionado novo, uma cadeira nova, um novo templo. O que vai financiar o missionário que vai para outro país. Cadê aquele coração que vai ser esse canal? O Senhor já tem, o recurso já existe, meu irmão. Nós só precisamos estar disponível para Ele nos alcançar. Mas da maneira certa, entendendo que se o recurso está vindo, é porque tem um trabalho por trás disso. Eu preciso me posicionar em trabalhar mais. Não é para me ficar na sombra e água fresca, não. Quanto mais for te dado, mais o Senhor te confiar, mais será o trabalho, mais almas você vai ter que alcançar. É mais recurso que você quer? Já pensa, é mais trabalho. E eu vou com a consciência nisso. E você é um financiador do reino, tem que profetizar. A palavra fala que a gente ia ter para emprestar, não para ficar tomando emprestado. E por que não acontece? Porque não estamos sendo obedientes à palavra de Deus. Nós precisamos assumir isso perante a Deus em oração. Senhor, me perdoa porque eu fui infiel nas finanças. Me perdoa porque eu gastei mal, é verdade, eu administrei mal, é isso. Me ajuda. Não terceirizar o problema, amém? E o 7º ponto, não se conforme com este mundo. Romanos 12, 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. É pela metade? É somente com os 10%? É somente com os 10% mais 0,5% de oferta? Completamente. É 100%. O sacrifício é 100%. Enquanto for só por parte, não há sacrifício. Ele está falando aqui, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Eu não vou me sacrificar por inteiro depois que eu morrer. Ah, não, quando chegar no finalzinho da idade eu vou servir o Deus por integral. Não, eu quero agora, é agora. Eu descobri isso agora, eu quero servir agora. Dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Como? Pensando muito em si próprio, riqueza, mais para mim, mais conta para pagar, mais carro para comprar, mais casa, mais viagem, mais passeio, mais roupa, mais tênis, vai mais, e mais, e mais. A palavra está falando, não viva de acordo com esse mundo, mas deixam que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, completa, uma metanoia. Assim, após isso, porque a gente usa muito o final, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável, a gente dá glória. Eu vou desfrutar da melhor da vontade de Deus, mas a gente esquece da primeira parte. O cara que está ali recebendo esse final da história ali, do versículo, é o cara que sacrificou completo, meu irmão. Isso aqui é para aqueles que sacrificaram por inteiro, não é por parte não, porque a gente fica por parte. Eu vou desfrutar da boa, perfeita vontade de Deus. Mas está sacrificando por inteiro? Você está se dedicando a Deus por inteiro? Amém? E para fechar, 1 Timóteo 6,6, a conclusão, o fechamento aqui, esse versículo, na Ara.
De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. A grande fonte de lucro, a maior riqueza, a fonte da riqueza, a fonte de tudo isso é o contentamento. É estar contente no Senhor, meu irmão. Independente do que você está vivendo hoje, é confiando que o Senhor tem o melhor para a sua casa. E você vai obedecer. E você vai ser fiel. E você vai ter que trocar de emprego se for necessário para ter mais tempo ao Senhor, você vai fazer. Porque a fonte de lucro, meu irmão, é estar contente no Senhor. Estudar só vale a pena se for para o reino. Só vale a pena trabalhar se for para servir a Deus. Só faz sentido gastar tempo ali em busca de conhecimento, em ter dinheiro, se for para o reino de Deus. Porque senão, se for para se perder, se eu não for um multiplicador, não quero, não chega à minha casa, Senhor. O Senhor sabe do nosso coração, meu irmão. O Senhor sabe o que tem no teu coração. O Senhor, Ele sabe o profundo, o íntimo da sua vida. Seja contente nele, no que Ele te confiou. Não fica se lamentando porque talvez você não conquistou algo, mas seja grato. A maior fonte de lucro é o contentamento, é aprender a estar contente, cara. Independente hoje do que acontecer, meu irmão, eu partiria contente no Senhor. Eu estou disposto a ir feliz, me deleitando no Senhor. É porque está com muito dinheiro? Não, mas é porque eu entendi que é o contentamento. Se eu estiver aqui andando para casa, eu vou feliz, celebrando no Senhor. Amém, Pai, obrigado. Te damos graça, Senhor. O Senhor é maravilhoso, meu irmão. Para de reclamar. Não deixa que Satanás te engane. Desfruta dessa fonte que Deus tem para a nossa vida, meu irmão. Você tem acesso, você só precisa fazer isso uma verdade na sua vida. Porque vai passar 10 anos aqui dentro e você não desfrutar isso, é um desperdício. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, meu irmão. Guarda essa palavra e faça dela uma verdade na nossa vida, em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, conte testemunhos do que Deus fez na sua vida. Conte, celebre ao Senhor o que Deus está fazendo. Já começa a celebrar: Senhor, obrigado. O Senhor me livrou de dívida, o Senhor organizou a minha casa. Isso já é motivo de se alegrar. Amém? Deus seja louvado por tudo.